Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula, que é do módulo 2, Compliance Legal, Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor. Não se esqueçam de deixar a sua like, de dar o seu feedback positivo ou de melhoria em relação ao nosso canal, que é um canal totalmente voluntário, totalmente gratuito. E também não se esquece aqui do link abaixo para você poder acessar o material, o qual as videoaulas e audioaulas são desenvolvidas a partir do material que a gente criou e disponibiliza para vocês também 100% gratuito, tá bom? Vamos lá. Módulo 2, ele corresponde de 15 a 20% da prova, no mínimo 8 e no máximo 10 questões, ok? Módulo 2, para tranquilizar vocês, é um módulo extremamente tranquilo, tá? É decoreba, não tem jeito. Lembra das dicas que eu sempre dou para vocês, tá? Entender quantas questões compõem a prova, como que ela é composta, para que vocês possam direcionar energia aí nos estudos de vocês, de acordo com cada módulo. Então, módulo 2. Ambima. A gente falou da Ambima no módulo 1. Para quem não sabe, é só ver a videoaula do módulo 1, qual tem os 4 compromissos da Ambima, tá bom? Aqui no módulo 2, ela aparece novamente. Ambima, Código de Regulação e Práticas para Fundos de Investimento. Qual o objetivo disso, desse item? Tá vendo que lá no primeiro a gente fala sobre a Ambima, Associação Nacional, aqui a gente está falando Ambima, Código de Regulação e Práticas para Fundo de Investimento. Falou nisso, está falando de objetivo da concorrência leal, padronização de seus procedimentos e a maior quantidade de informações sobre fundos de investimento, o qual a Ambima tem seu selo impresso no prospecto do fundo. O que isso quer dizer neste caso, tá? Ambima, Código de Regulação e Práticas para Fundos de Investimento. Concorrência leal e padronização para os seus investimentos. Enquanto as informações divulgadas do fundo X de um banco, o fundo Y também vai ter essas informações divulgadas. Padronização. Toda aplicação em um fundo de investimento gera um prospecto. Prospecto nada mais é do que todas as informações daquele fundo. E as informações do banco X são iguais às do banco Y. O que difere, obviamente, são as taxas de administração, taxa de carregamento, algumas taxas que esse fundo pode ter de acordo com aquela instituição. Mas tudo que compõe aquele fundo de investimento em questão é informado para o investidor, é informado para o cliente. A principal provedora da divulgação dessas informações é a própria Ambima, o qual o cliente, quando ele faz a aplicação nesse fundo de investimento, tem o selo da Ambima impresso no prospecto do fundo. Quem aqui trabalha em banco, que faz aplicações em fundo de investimento, ou que sabe quem faz, ou quem acompanha isso aí, pode ver que de fato existe sim a impressão do prospecto, do selo da Ambima no prospecto do fundo, tá bom? Marcação a mercado tem como principal objetivo, olha aí, lembra que a gente sempre vai colocar palavras-chave, o termo de como que é a resposta na prova, tudo em negrito, tudo sublinhado para facilitar o estudo de vocês. Marcação a mercado tem como principal objetivo e função evitar a transferência de riquezas entre cotistas dos fundos de investimento, além de dar maior transparência nos riscos embutidos e comparando a rentabilidade entre suas performances. Então, marcação a mercado é o principal objetivo de evitar. Opa, travou tudo aqui. Então, marcação a mercado, o principal objetivo e função de evitar a transferência de riquezas entre cotistas dos fundos de investimento, tá? Essa é a principal função da marcação a mercado. Mas, Yaneli, por quê? Não interessa. Não interessa, não sei e também não quero. O que vocês precisam saber, o que a Ambima quer saber, se vocês sabem o que quer dizer marcação a mercado. O a mais, isso daí fica a critério de vocês, mas para efeitos de prova, marcação a mercado nada mais é do que evitar a transferência de riquezas entre cotistas dos fundos de investimento, além de dar maior transparência nos riscos embutidos e comparando a rentabilidade entre suas performances, tendo a rentabilidade do fundo divulgada a partir de 6 meses de registro na CVM e proibindo a comparação entre fundos que tenham classificação Ambima diferente. Ambima, Código de Regulação e Práticas para o Programa de Certificação Continuada.
Tá vendo que aqui a gente já está falando outra coisa? Logo no começo dessa videoaula, a gente falou Código de Regulação e Práticas para fundos de investimento. Aqui a gente está falando Código de Regulação e Práticas para o Programa de Certificação Continuada. Já é uma outra coisa. Se é uma outra coisa, obviamente, é uma outra resposta. O lado positivo de quando aparece aí na apostila de vocês e até mesmo na prova, esses termos, essas nomenclaturas diferentes da Ambima, fica muito fácil você encontrar a resposta correta caso você tenha memorizado quais são os 4 compromissos que nem a gente viu no módulo 1. Porque os 4 compromissos hoje da Ambima se baseiam e se destrincham nesses compromissos aqui que a gente está comentando com vocês. Então, Ambima, Código de Regulação e Práticas, para o programa de certificação continuada, nada mais é e nada mais tem do que o objetivo de estabelecer princípios e regras para profissionais que atuam no mercado financeiro de capitais, elevando a sua capacitação técnica. Elevando a sua capacitação técnica. Como eu que estou prestando Ambima, vou elevar a minha capacitação técnica, porque eu estou estudando para tirar a CPA 10, para poder me certificar, estar apto a oferecer produtos de investimentos para os clientes de onde eu trabalho, seja um banco, seja uma corretora, enfim, e eu vou ter uma capacitação técnica, porque quando o cliente chegar a mim, o investidor, e quiser me perguntar sobre aquele fundo, questionar, porque hoje em dia as pessoas têm informação, né? Para você buscar uma informação é só você digitar na internet. Então o cliente ele não quer investir o dinheiro dele em algum lugar em que ele não tenha segurança. Logo ele vai ter informação. Assim como nós temos também que ter informações, uma melhor capacitação técnica para oferecer fundos e produtos de investimento para um cliente, ok? Lavagem de dinheiro, assunto pouco polêmico, assunto que quase não se fala aí, né? Quase ninguém ouve falar neste assunto. Então, Ambima cai porque é um assunto importante, tá bom? Decoreba também. São considerados crimes que antecedem a lavagem de dinheiro a ocultação, dissimulação e origem de bens e recursos, e seu conceito se define quando o criminoso transforma recursos obtidos através de atividades ilegais em ativos com origem aparentemente legais. Isso é lavagem de dinheiro. Até um momento um pouco aí de cultura inútil, esse termo lavagem de dinheiro ele surgiu na época da máfia italiana que tinha lavanderias, né? E atrás dessas lavanderias é onde ocorria a lavagem de dinheiro propriamente dita, ok? Só para vocês entenderem o que é lavagem de dinheiro. Então, lavagem de dinheiro é considerado quando o criminoso transforma recursos obtidos através de origens ilícitas, ok? Ilegais, em ativos com origem aparentemente legais. Tudo tem um processo. Lavagem de dinheiro também tem um processo. Ela é dividida em 3 fases. Colocação, que é quando o recurso ele entra na instituição financeira através de depósito, através de compra de bens, através de recebimento de débitos, ok? Ocultação, que é quando ocorre a lavagem de dinheiro, dificultar, por exemplo, o rastreamento contábil. Como que você vai dificultar o rastreamento de algo? Simples, enviar o recurso para o paraíso fiscal. Aí está escrito um exemplo que eu não posso falar por questões éticas, mas ó, está escrito aí. E a integração, que é quando o dinheiro reaparece na instituição financeira com aspecto legítimo. Exemplo, compra de restaurante, hotéis com dinheiros do crime, compra de bens com doações de empresas fantasmas. Esse é o processo. Uma dica para memorizar as 3 fases, as 3 etapas da lavagem de dinheiro. Sabe coin, que é moeda em inglês? C-O-I-N de navio? Então, fica muito fácil para você poder decorar. Colocação, ocultação, integração, ok? Colocação, quando o recurso entra na instituição. Ocultação, quando ocorre a lavagem de dinheiro propriamente dita, que é para dificultar o rastreamento contábil. E integração, quando o recurso ele reaparece na instituição financeira com aspecto aí aparentemente legítimo. Como prevenir a lavagem de dinheiro? Simples, tá? Sempre vai cair essa pergunta na CPA 10. Manter o cadastro dos clientes atualizados, assim como o registro de transações arquivados durante 5 anos. Atenção agora a essas informações. Comunicar o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que tem o papel de disciplinar e aplicar
apenas administrativas e análise de ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, o qual você vai comunicar ao COAF quando ocorrerem operações suspeitas acima de R$ 10.000 dentro do próprio mês. E operações, acima de R$ 100.000 devem ser comunicadas ao Bacen em D+1 no próximo dia, tá bom? Muitas coisas aí que vai falar D+1, D+2, D+1 é no próximo dia, independente de serem suspeitas ou não. Então, operações suspeitas acima de 10 mil dentro do mesmo mês deve ser comunicado ao COAF. E operações acima de R$ 100.000, sendo suspeitas ou não, devem ser comunicadas ao Bacen em até D+1. Isso é, até no máximo no próximo dia. Tem uma pena, óbvio que tem. 3 a 10 anos e multa. A multa, ela pode ser o dobro do valor da operação ao dobro do lucro real obtido com a lavagem de dinheiro ou R$ 20 milhões. Só que o nosso país é um país muito bonzinho, é um país muito legal. Então, se o autor, coautor ou partícipe, mais conhecido como laranja, colaborar com as investigações, a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3. Alguém já ouviu falar de delação premiada? É isso aí que a gente está falando, tá bom? Exemplo de operações que são indícios de crime de lavagem de dinheiro. Isso sempre cai na CPA 10 também, tá? Podem decorar, porque isso aqui vai cair exatamente dessa forma. Vocês memorizando tudo, principalmente valores e períodos de quando você comunica, no caso da prevenção da lavagem de dinheiro, é extremamente importante, tá bom? Exemplos de operações que são indícios de crime de lavagem de dinheiro. Abertura de agência em conta bancária, localizada próximo ao aeroporto, rodoviário ao porto. Por quê? Porque facilita a fuga, a rota de fuga, mais fácil. Movimentação de recursos fora do perfil do cliente, para quem aqui trabalha em banco, né? O cliente ele movimenta R$ 1.000 por mês na conta, e aí de repente ele passa a movimentar 500, 600 mil. É um exemplo de um indício, ok? Compra de cheque de viagem, cheque administrativos ou ordens de pagamento sem evidências de propósito. Eu chego num banco onde eu tenho conta, por exemplo, e falo, quero emitir um cheque administrativo de R$ 2 milhões. Mas por que o senhor quer emitir esse cheque administrativo? Não, eu quero emitir o cheque. Não tem uma evidência de propósito. Então, isso é um exemplo de uma operação aí suspeita de um crime de lavagem de dinheiro. Você que trabalha em banco, pelo amor de Deus, hein? Chegou um cliente, vai pedir para entrou 1 milhão na conta do cliente, já não vai achar que é lavagem de dinheiro. Calma, tem que ter bom senso, tem que ter sabedoria e saber o que são as coisas, ok? Pelo amor de Deus. Convenção de Viena. No edital da CPA 10 falou que no módulo 2 não tinha nada novo. Tem sim, tá? Tem sim. Convenção de Viena é um item que não existia antes e ele foi criado recentemente. Convenção de Viena. Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, criada pelo presidente da República em Viena. Simples assim. Então, a Convenção de Viena é um esforço internacional criado pelo presidente da República em uma convenção em Viena com outros países contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Tráfico de pessoas, não. É tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Ética na venda. Aqui pode parecer bobagem, mas a maioria das pessoas erram questões sobre ética. Gente, é extremamente simples. Ética na venda. Venda casada, proibido. Ponto. É isso. Não tem negociação. Venda casada é proibida, ok? Seu conceito se define quando conciliamos a venda de um produto ou serviço com a aquisição de outra, ok? É simplesmente isso. Exemplo. Eu trabalho em banco e o cliente vem para pedir um empréstimo. Um exemplo, né? Eu só vou fazer esse empréstimo se você comprar o seguro. Isso é uma venda casada. Eu estou conciliando a liberação de um crediário com a aquisição de um produto do banco. Isso é venda casada. Venda casada é errado. Pessoal, muitas pessoas que vêm falar comigo, que me mandam o feedback da prova, onde mostram os erros e acertos, cara, isso daí é uma questão que a maioria está errando e é por bobagem. Então, ética na venda, estamos falando para a Anbima de venda casada. E venda casada é proibida. Simples assim. Tá bom? API, análise de perfil do investidor. O que é isso?
É um questionário não obrigatório, válido somente para a pessoa física, para auxiliar o cliente na tomada de decisão do investimento em que ele quer fazer no banco em questão, tá bom? As instituições financeiras devem atualizar as informações relativas ao perfil de seus clientes em intervalos não superiores a 24 meses. Importante decorar isso. Caso o investidor não queira preencher o formulário de API, análise de perfil do investidor, ele pode não preencher? Pode, porque não é obrigatório. Mas caso o cliente recuse, ele deve declarar a recusa por escrito, tá bom? 3 pilares para definir o perfil do cliente. Quando a gente fala de perfil do cliente, lembra daqueles perfis conservador, moderado, agressivo? É basicamente isso, tá? Hoje todos os bancos, na verdade, têm o API, que é para facilitar realmente aí a tomada de decisão de investimento do cliente, direcionando o cliente para um produto mais adequado de acordo com o seu perfil, ok? 3 pilares para definir o perfil do cliente. O período em que esse investimento será mantido, óbvio, finalidade do investimento e preferências declaradas pelo cliente quanto a assumir riscos. Eu quero assumir um risco, estou aplicando no fundo X, é um fundo que tem risco, eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo, assim como eu tenho que mostrar para o cliente em relação a isso, tá bom? O questionário, o API, ele pode ser preenchido fisicamente, oralmente, nas agências bancárias e pelo Internet Bank. O cliente ele pode preencher isso pelo Internet Bank, não tem problema nenhum. A maioria dos bancos, 100% dos bancos hoje já tem esse tipo de serviço. O API em questão preenchido, ele verifica a coerência entre o perfil dos seus investidores e a carteira de investimento que aquele banco tem. Preenchi o API, mostrei o meu perfil, a minha disponibilidade de assumir riscos, se eu quero esse fundo para patrimônio, para comprar um carro, para investir na faculdade do meu filho. Todas essas informações preenchidas, o próprio sistema da instituição bancária, da instituição financeira em questão, vai fazer uma análise que vai dar uma orientação de acordo com a carteira de investimento. Porque às vezes tem cliente que vai querer fazer uma aplicação em fundo de investimento específico para aquela necessidade, aquele momento atual, e às vezes a instituição financeira não tem. Então o próprio sistema com a API pode direcionar o cliente para o fundo aí correto de acordo com o seu perfil. Ok? Esse foi o módulo 2, foi bem mais rápido que o módulo 1, foram apenas 18 minutos 17 minutos e meio mais ou menos de vídeo aula, vocês podem perceber que é tranquilo, não estranhem, tá bom? É o que eu falei para vocês, a nossa metodologia realmente é uma metodologia bem mais objetiva que vai direto ao ponto. Não quer dizer que você tem que estudar 100% do nosso material, se quiser estude, sucesso, mas procure estudar, procure entender o que nós estamos falando e principalmente, tá? Procure praticar através de simulados online. Nós ainda não temos simulados online para fornecer para vocês, mas isso não é problema, vocês vão encontrar na internet diversas opções boas de simulados online, tá bom? Então, fico por hoje aqui, agradeço a participação de vocês, agradeço quem pôde assistir o vídeo até o final. Quem quiser tirar suas dúvidas pode deixar nos comentários. Não se esqueça de compartilhar todo o nosso material com quem realmente está precisando tirar a CPA 10, com quem precisa renovar. É um material todo 100% gratuito. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube para poder acompanhar aí as nossas videoaulas, todas as informações que a gente passa. Todas as informações que a gente começa a passar para vocês, tá bom? Uma boa tarde para vocês, até logo!